E aí minha gente, tudo bom? Estou de volta com mais um vlog. Nesse vídeo nós vamos falar sobre turismofobia, ou seja, as cidades nessas capitais turísticas do mundo cada vez mais bombadas, cada vez mais com mais gente, cada vez mais saturadas, os moradores estão ficando sufocados, estão começando a reagir. Já pensasse? Fui para Barcelona e fiquei um tempo lá, fiquei 5 dias em Barcelona. A primeira vez que eu tinha de Barcelona eu era muito adolescente. Eu tinha tipo 18 anos, eu era hétero e eu ia pro estádio de futebol ver o Barcelona e para aquelas baladas que você toma chupito de €1 e fica completamente louco, né? Era uma viagem meio de mochileiro e tal, você se conecta com a cidade de um jeito muito diferente. Eu comecei a observar nessa viagem para Barcelona que o turismo é um assunto, né, que cada vez mais a gente precisa observar com cuidado. Porque o turismo, ao mesmo tempo que ele constrói a cidade, né, ele traz dinheiro, ele traz fluxo de pessoas, ele movimenta a economia, isso é super positivo, ele traz uma série de destruições que alguns lugares que são muito populares, né, em alguns lugares onde o turismo é talvez uma das principais fontes de renda, estão começando a sofrer pelo excesso de turismo. E isso é uma loucura porque a gente começa a observar que o mundo cada vez mais tem mais gente, que as pessoas cada vez mais andam mais e que isso acaba virando uma bola de neve e que as pessoas estão um pouco saturadas. Então, tá começando a rolar uns episódios na Europa de turismofobia. Isso é muito doido, ou seja, aversão aos turistas, né? Você anda por Barcelona e aí tem várias pichações na rua, às vezes uns cartazes, umas placas tipo turistas vão embora, Gaudí odeia vocês, porque eles querem a cidade de volta, né? Isso acontece muito nas principais capitais europeias, por exemplo, Paris é a cidade mais visitada do mundo e as pessoas de Paris já têm uma fama de terem pouquíssima tolerância com os turistas, né? Imagina, é a capital do país. As pessoas tentando trabalhar, tentando se locomover, né? Um país como a França, uma das potências mundiais, e aí de repente tem um monte de turista no meio do caminho dos civis, assim. O mundo cada vez mais caminha para essa coisa globalizada, sem fronteiras, né? Só que ao mesmo tempo você vê que as pessoas estão tentando se proteger. Então, ao mesmo tempo que tem lugares que estão loucos para fomentar o turismo, por exemplo, você chega num lugar como Salvador, você vê que a economia, ela não necessariamente ela depende do turismo, mas é que existe uma economia, né? Existe uma população que sobrevive daquilo, né? Do entretenimento turístico, dos hotéis, da indústria de transporte, de tudo aquilo. E aí tem um lugar como Barcelona, onde as pessoas que moram lá estão completamente saturadas e completamente putas com os turistas. O turismo democratizou muito, né? Antigamente viajar era uma coisa muito cara, os aviões custavam caro, era uma coisa realmente para gente rica e hoje em dia o turismo é muito democrático. Na Europa principalmente existe um fenômeno chamado companhias de baixo custo, né? As low cost airlines. E aí tem uma especificamente que se chama Ryanair, que vende passagens muito baratas. É tipo, sei lá, 9 € uma passagem de uma capital europeia para outra capital. Obviamente que eles cobram umas taxinhas extras assim para você despachar a mala, aí vem a taxa de embarque, não sei o que, mas gente, tipo, é muito acessível. E aí fala-se que esse tipo de turismo é um turismo pobre, e aí vem um preconceito elitista muito grande também nesse tipo de afirmação dos moradores, que é uma galera que viaja sem dinheiro, uma galera que fica bebendo na rua, uma galera que fica fazendo arruaça. E aí tem uns vídeos na internet realmente assim que meio que justificam esse tipo de argumento, que são as pessoas completamente bêbadas, né? Tipo assim, os velhinhos saindo para trabalhar de manhã ou então indo ali na padaria pegar o seu pão com café e uma galera muito bêbada causando não sei o que, você fica assim, gente, realmente houve uma desconexão nessa parada. E aí você começa a reavaliar que tipo de turista você é, né? Como você pode criar menos impacto sobre esse tipo de atividade, né? Se você é um turista, como você pode interferir menos na paisagem, interferir menos na vida das pessoas. E isso aí é um insight até interessante de você trabalhar, de tipo assim, pô, tô invadindo o espaço do cara. Não é tipo assim, ai, vim aqui gastar o meu dinheiro, então você tem que me receber, você tem que me servir. Não. Hoje você tá lá, amanhã tem outra pessoa, amanhã tem outra pessoa, amanhã tem outra pessoa. Ninguém é obrigado a te tratar bem. No fim das contas, esses lugares que são super saturados, eles pensam nisso. Veneza é um dos principais cases, assim,
de gentrificação, né, e de turistificação da parada de uma maneira tão absurda que, por exemplo, na década de 60 do século passado, Veneza tinha 175 mil habitantes venezianos morando na cidade, tá? No centro da cidade. Esse número atualmente já caiu para 50 mil. Isso significa que os preços vão ficando bem caros e vão empurrando as pessoas para as periferias da cidade. A previsão em 2030, que faltam menos de 15 anos para ser 2030, é que nenhum veneziano mais consiga morar no centro da cidade. Imagina só, pô, chega um navio com 5 mil pessoas, essas pessoas entram na cidade, usam a cidade de parque temático, fazem a maior baderna, vão-se embora, largam o lixo e fodam-se os venezianos. É meio problema de gente rica também, né, minha gente? Vamos ser muito sinceros, é meio problema de gente de primeiro mundo. Mas cada um com seus problemas também, né? E aí cada vez mais a mídia tem publicado coisas sobre isso. Saiu uma matéria no jornal Independent, que é um jornal britânico, falando os 8 lugares que mais odeiam os turistas. Eu queria dividir essa lista com vocês, para, se vocês estiverem planejando viagens para esses lugares, tomarem cuidado, porque não vai ser exatamente um mar de rosas, né? Você não vai chegar arrasando, todo mundo muito feliz que você está lá. Pode ser que você seja levemente confundido com uma massa de manobra e as pessoas estejam tipo assim, ah, sai daqui, turista, você está enchendo a porra do nosso saco. Então, assim, a grande reflexão sobre isso, eu acho que é só a gente ficar atento com que tipo de turismo a gente faz, né? Vamos aos lugares. Tailândia, e a Tailândia é um lugar que realmente, assim, tem uma indústria de turismo muito forte. Eu nunca fui, mas eu sei que é o lugar número 1 dos mochileiros do mundo inteiro. Todo mundo vai pra Tailândia porque é barato e tem muita festa, e aí os tailandeses já estão fartos desse tipo de turismo. Butão, que eu acho que é um caso meio especial, assim, inclusive o Butão é um país que ficou fechado durante muito tempo e agora eles cobram quase $200 por pessoa por dia para você botar o pé no Butão. Isso é uma medida completamente protecionista para evitar o número de turistas. Barcelona, como eu falei no começo do vídeo, a própria prefeita de Barcelona falou assim que ela não quer que a cidade se transforme numa loja de souvenir. Amsterdã, que tem uma característica de um turismo também meio fanfarrão, assim, etílico, né, de droga, maconha liberada, então vai muita gente fuma maconha e fica completamente louca na rua. Imagina você morar em Amsterdã e aí você tá indo lá pro seu trabalho, pra sua faculdade e aí tem um monte de gente completamente chapada porque não tem o hábito de fumar maconha, vai no coffee shop, fuma um negócio e fica tipo assim, embaçando o caminho. Vai pedir uma coisa no restaurante e a pessoa tá completamente... Gente, deve ser um pouco estressante. Amsterdã, inclusive, o órgão do turismo lá falou que não vai gastar mais nenhum real em promoção turística, nenhum euro no caso, né? Não vai gastar mais nada, não vai mais promover a cidade de Amsterdã porque já tá muito cheia. E outro lugar também que é muito famoso e que também tá bem saturado é Santorini, na Grécia, que também entra nessa lista, né? Uma ilha paradisíaca. Imagina, os caras têm que ter o maior cuidado. Tem um lugar que tem esse tipo de conduta de proteção aqui no Brasil, que é Fernando de Noronha, né? Você já deve ter ouvido falar que para você ir para Fernando de Noronha, você precisa pagar uma taxa diária, que eu não lembro exatamente quanto é que é agora, mas eu vou colocar aqui na tela. E é super cara, assim, cada dia que você fica lá, você paga uma fortuna, gente. Então é um lugar super caro de visitar, é o que eles chamam de taxa de preservação. É uma coisa assim de proteção mesmo para evitar esse turismo de massa, para não destruir o meio ambiente. Então é quase uma taxa meio assim de... elitista mesmo, sabe? De tipo, não abrir pra todo mundo porque senão vai farofar a parada. E eu quero deixar agora no final do vídeo uma referência muito legal pra vocês assistirem depois, quando tiverem tempo, um documentário que fizeram que se chama Síndrome de Veneza. Veneza é aquele lugar lindo, maravilhoso na Itália, eu não conheço, mas deve ser incrível, né? Onde as pessoas andam de gôndola, a cidade é toda cortada por canais, praticamente não passa carro, tudo aquele rolê. E aí Veneza virou realmente um grande parque temático, né? Virou a Disney da Itália. E quem é veneziano tá insuportavelmente cansado dessa coisa dos turistas, não consegue mais ter suas casas porque todas viraram hotéis ou apartamentos de aluguel para estrangeiro, não conseguem ter seus restaurantes porque os preços dos aluguéis ficam muito caros. Então essa turistificação vai meio que destruindo também o humor das pessoas e as condições financeiras daquelas pessoas, né?
Então, é uma coisa assim que é um fenômeno completamente contemporâneo. Não tenho opinião formada exatamente sobre amar ou odiar isso, mas acho que é algo que a gente tem que ficar muito atento. O Rio de Janeiro viveu muito isso na época das Olimpíadas, né? A gente viu os preços subirem de uma maneira estratosférica, né? Empurrando os cariocas para fora da cidade. E aí a cidade virou aquele olho do furacão, toda aquela gringalhada toda aqui. E aí de repente foi todo mundo embora. Né? Já teve Copa, já teve Olimpíada e a cidade ficou para quem? De volta para os cariocas, mas desoportunizados, se é que essa palavra existe, né? As pessoas não estavam conseguindo construir suas vidas aqui porque estava tudo muito caro. Aí agora os aluguéis já caíram mais de 30%, só que as pessoas ficaram muito sem chão, né? E muita gente deixou o Rio por causa disso, porque na época que estava bombando não conseguia ficar aqui na cidade, e agora na época que a cidade precisa da pessoa, a pessoa foi viver a vida em outro canto. Isso é o que acontece com o Rio de Janeiro atualmente, né? Existe um certo deserto criativo no Rio, porque os talentos foram embora, porque a cidade estava completamente balneário, voltada para a indústria do turismo. Agora a cidade precisa dessas pessoas, as pessoas fizeram o quê? Beijo, Rio. Fui para outro canto, fui morar em São Paulo. Assistam Síndrome de Veneza, quem puder. Eu queria muito saber a opinião de vocês também sobre esse assunto aqui nos comentários. Acho que é um debate mega inteligente que a gente tem que ter, assim, sobre esse papo de globalização e como a gente tira férias e como a gente respeita os lugares e as casas das outras pessoas. Quem gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, conto com vocês, estamos quase chegando em 100 mil. Ai, vamos lá. Beijo, gente!